Bom dia, nosso cenário hoje vai ser bem diferente. Estamos aqui, início da manhã, 6h26 da manhã, aqui na ADAPT de Jardim Camburi, uma das 3 unidades da rede de academias. E hoje o nosso papo vai ser com o meu treinador, Egídio Costa, proprietário, sócio proprietário da ADAPT. Lembrando que eles têm três unidades, né, aqui em Jardim Camburi, Praia do Canto e Mata da Praia. Então, o foco da ADAPT é um treinamento mais voltado para o funcional e para a realidade de cada aluno ou de cada atleta. E uma coisa que eu nunca esqueço, a primeira vez que a gente conversou, foi quando eu cheguei aqui, ele me perguntou o que eu queria, qual era o meu objetivo em relação ao treino. E eu falei para ele que o meu objetivo era operar até os 80. Aí ele virou para mim e falou: vou te transformar num tanque de guerra. E virou. E a gente começou isso tem uns 2 anos e meio, mudei meu treino completamente. Eu já treinava há mais de 20 anos, passei quase 10 anos treinando em casa, montei uma academia em casa, mas eu comecei a perceber que não estava evoluindo muito mais. E chega uma hora que o seu corpo se adapta, né? E um outro lema muito forte no treinamento físico é buscar conforto no desconforto. E foi justamente isso que eu achei aqui na ADAPT com o Egídio. Então, vamos começar nossa conversa explicando para a galera qual é o foco ou qual é a metodologia da ADAPT. André, sobre a filosofia de trabalho aqui da ADAPT, eu falo que é uma filosofia de trabalho, porque a gente agregou diferentes métodos de treinamento dentro de um trabalho em prol da individualização, de tentar tirar o melhor de que cada aluno tem. Esse foi o propósito. Sempre que eu vou apresentar aqui o ADAPT, eu falo que aqui é o local mais democrático que tem a respeito de treinamento físico, porque no mesmo horário você vai encontrar um cirurgião, você pode encontrar uma criança, você pode encontrar um atleta treinando, você pode encontrar alguém que está em busca de performance estética. É mais do que uma metodologia de trabalho, é uma filosofia de trabalho. Aqui eu uni diferentes métodos de treinamento, objetivando tentar tirar o melhor do que cada aluno tem dentro do que ele precisa. Quando você fez o link lá de quando a gente se conheceu, primeiro eu falei: André, eu preciso te avaliar, porque eu tenho que ter um ponto de partida. Quem não avalia, adivinha. E quando eu avalio o doutor André e vejo que, por mais que ele tenha um histórico, uma treinabilidade, ele está num nível acima, daí eu fiz o link. Você vai virar um tanque de guerra, porque ele não partiu de uma pirâmide de performance que a gente fala na base. Ele já parte de um nível, de um estágio superior. E a partir do momento que eu avaliei o André e vejo que a treinabilidade dele, por conta de um histórico de treinamento, me possibilitaria partir não de uma base, que ele já estava num nível superior, é só treinar, fazer controle de carga. Só que algo que é muito importante referente ao treinamento, quando a gente vê o André, você vê uma estrutura muscular, mas tem algo que eu não consigo medir, é o quanto que representa 6 horas de cirurgia. A gente brinca muito em treinamento e fala assim: André, como você está? Hoje você está, imagina, 1 hora treinando, 1h20, 6 horas de cirurgia. Como é que eu vou preparar esse tanque para 6 horas de cirurgia? O cara aguenta levantar 150 quilos. O game do treinamento físico individualizado é esse. É a gente tentar lembrar que não é um aluno, um atleta ideal,
Ah, por quê? Precisa acordar muito cedo, são horas trabalhando. Em treinamento, quando eu oriento os professores, eu falo assim, lembra que o que está descrito em livro de treinamento é um aluno ideal, é um aluno que passou pela iniciação esportiva, é um aluno que dorme, é um aluno que se alimenta muito bem, então não é um aluno cheio de disfunção, não é um aluno que trabalha o dia todo. O game vai ser sempre tentar tirar o melhor que a pessoa tem na condição. Isso. E o legal de lembrar é que a gente começou, depois da avaliação, começou por buscar equilíbrio, né? Então eu lembro que eu passei um mês ou dois você fazendo equilíbrio de força entre os dois lados do corpo. Então, assim, era nítido que a perna direita era mais forte que a esquerda, eu tinha muito mais equilíbrio sobre o lado direito, até porque a cirurgia a gente opera mais, né? Eu trabalho mais com o lado direito, então todo o lado direito é muito mais treinado. E legal que eu lembro exatamente disso, a gente fortalecendo muito o lado esquerdo, né? Você me trabalhando todo esse desequilíbrio e um fortalecimento absurdo da parede abdominal e do core todo. Então, tanto é que até hoje eu começo o meu treino por 15, 20 minutos de treino abdominal. Então é nítido, é legal lembrar, e eu treino às 3h30, 4 horas da manhã, com um outro grupo de 3 atletas que são corredores de ultramaratona. E você consegue fazer essa mistura aí. Essa diferenciação é importante. Até a gente fala assim, eu não posso me perder no objetivo de cada aluno, de cada atleta. Cada um tem um objetivo, cada um precisa de uma especificidade para eu tentar fazer a diferença e impactar naquilo que ele precisa. Agora, é muito legal de André lembrar, porque assim, a periodização em treinamento físico vem do esporte, vem de uma prova específica. Só que quem não é um atleta que vai disputar uma prova X, uma Olimpíadas, um campeonato mundial, como é que a gente faz a periodização? Daí é importante a avaliação. O primeiro passo é fazer o equilíbrio muscular, até porque trabalhando, treinando, é tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso de uma harmonia, de uma estrutura muscular para que ele possa desempenhar a tarefa dele com segurança. Passou a fase de equilíbrio muscular, vem o aumento do nível de força. Então a gente começa a trabalhar todas as manifestações da força. Depois, no próximo estágio que hoje é o estágio que o André se encontra, é aumentar a tolerância à prática de atividade física. Então, é um cara que faz o cardio dele pós-treino, no final de semana, treina. Quando eu falo as manifestações da força, ele treina força máxima, ele treina resistência de força, treina potência. Isso é aumentar a tolerância da população à prática de atividade. E algo que eu sempre comento, independente se o aluno vai correr, se é um senhor de idade, se é um médico, o que a gente mais perde no nosso processo de envelhecimento é a nossa capacidade de fazer atividade rápida, que é dada por fibra de contração rápida. Logo, o que eu tenho que dar para o aluno? Eu tenho que dar aquilo que ele precisa. Por isso que a gente treina tanta força. Exato. E aqui, quando a gente olha um espaço aqui igual do Adapt, é uma sala de força. O André faz a pré-ativação dele para o supino com uma resistência elástica. Só que é o detalhe, nossa, dá certo? Depende da vontade de quem está fazendo. O treinamento com resistência elástica na pandemia explodiu, porque nem todo mundo tinha estrutura em casa para treinar. Dependendo de quanto você gera de tensão, você tem uma calibragem de força. Então o André consegue levantar 150 quilos no supino, mas ele faz uma pré-ativação
o elástico. E aí são algumas outras ferramentas. Ele tem o Querobel, ele faz o treino de estabilização de ombro dele com o Querobel, ele está fazendo força, Querobel vem do treinamento russo. Por isso que eu sempre falo assim, aqui é filosofia de trabalho. Uma filosofia de trabalho que a gente foca muito nessa individualização, na necessidade do aluno. E aí vale a pena a gente citar, né, conversar um pouco também sobre como mudou um pouco o foco quando a gente entrou nesse projeto 52 anos. Eu já treinava aqui há quase 2 anos e percebi que eu podia melhorar ainda mais. A gente nunca se acostuma, a gente quer sempre um pouquinho mais. E o esporte te mostra isso. Você correu 10 quilômetros, você sabe que vai poder correr 11. Então eu nunca me acomodei, eu quero mais. E percebendo que eu poderia melhorar, eu já participei isso aqui no canal, a consulta que eu fiz a entrevista que eu fiz com o Dr. Roger, então eu busquei um nutrólogo para ver onde eu poderia melhorar ainda mais, e a bioimpedância mostrou que eu tinha 10 quilos de gordura para perder. Então vejam bem, eu já treinava há mais de 20 anos, tinha uma dieta regular, que eu comia bem, mas ainda tinha 10 quilos de gordura para perder, mesmo achando que eu estava muito bem. E como que isso impactou no nosso treino, né? Sabendo que eu tinha muita massa muscular, mas ainda tinha 10 quilos para perder. Como é que você fez essa alteração no meu planejamento? O legal, André, é que quando ele falou que ia procurar o Dr. Rogers, veio de uma... É um paralelo até com o nosso trabalho, né? É o combustível. Eu tinha um carro de Fórmula 1 que estava com combustível podendo melhorar, não estava na alta performance dele. E eu acho tão bacana que o André buscou isso, e eu falo isso com ele, num período que a população em geral fala que é o período mais difícil, que é o final do ano, que é o período de festas, e a gente brincando no horário que ele treina, pô, será possível que ele vai conseguir manter? Então, assim, um cara que está preparado sempre para a próxima fase, o nível que ele está não é um nível que vai manter ele na condição que ele chegou, é bem bacana. Eu falei com os colegas do horário, eu falei assim, cara, ele vai seguir, porque ele tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, se a gente não consegue traçar um plano, a gente busca um profissional que trace o plano. E ele seguiu. Mas, consequentemente, refletiu no meu trabalho, porque teve uma restrição calórica, logo envolve uma série de fatores hormonais, até pelo horário que o André acorda, então a gente teve que mexer um pouco na estrutura do treinamento dele, a gente adicionou um treinamento aeróbico de baixa intensidade, o que para o público em geral aí, isso quer dizer, a gente foi ensinar o organismo do André, que nunca treinou a gente chama isso em treinamento por zona, a mobilizar a gordura como substrato energético. A gente conseguiu organizar o treino dele de modo que, pós treinamento físico, ele faria o treinamento aeróbico dele. O treinamento físico, é importante assim falar, em periodização, a gente fala assim, uma periodização linear, é quando o atleta trabalha, no caso, tendo o André como exemplo, ele trabalha uma manifestação da força. Então, na semana 1, o André vai fazer força de resistência, resistência de força. Ele vai treinar com 60% da carga dele, da carga máxima que ele consegue gerar. Na periodização ondulatória, ele trabalha todas as manifestações da força em uma semana. Então, ele vai trabalhar potência, ele vai trabalhar força máxima, força de resistência. Quando veio
O plano com o Dr. Rogers, a gente precisou mudar. Eu não trabalhava mais as manifestações da força em uma semana e eu ficava específico, hoje, André, é a semana de força máxima. Não, agora vai ser a semana de resistência de força, para conseguir adequar o organismo dele dentro daquilo que ele estava passando e conseguir render. Até porque depois vinha todo um dia de trabalho pela frente. Essa foi a sacada de ajustar o treino. E vale lembrar, assim, cientificamente falando, mecanicamente falando, eu vou conseguir hipertrofia com 3 estratégias: com tensão mecânica, que era o que o André mais fazia, que é botar sobrecarga, com estresse metabólico, que é o treino que o André mais sofre, que é o treino de segunda-feira, que eu misturo algumas capacidades físicas, ele sofre, mas entrega. Que eu morro. Entrega. E o treino que a gente fala que provoca microlesões, que seria o treino de potência, que foi assim, algo que eu adicionei desde que ele começou a treinar, que ele não fazia. Imagina, eu tinha um cara muito forte que não expressava a força dele num contexto de velocidade. Então tem alguns vídeos que a gente vai lançar, André fazendo flexão, batendo palma. Ele consegue, ele fazia o supino com 150 quilos, mas não tinha sacada de, será que eu consigo sair do chão com a força que eu tenho? E sai. Então a gente lembrar de todo o processo é muito bacana. E dá uma ideia para todos a importância do processo. Exato. E isso daí eu falo assim, ele dá aula em relação ao processo. Ele entende isso, ele se organiza e entrega, o que é mais importante. E aí é legal lembrar, porque por que a gente está conversando sobre treinamento físico num canal de cirurgia plástica?